continuo a falar aí um pouquinho sobre os sensores fotoelétricos. Lembrando que os sensores fotoelétricos são aqueles sensores que são sensíveis à energia luminosa. Então a gente tinha falado um pouquinho sobre o LDR, fizemos a experiência com ele. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a fotocélula, o fototransistor e o levantou pela vibração. E por fim fizemos a experiência com o fototransistor, ok? Então a gente finaliza essa parte dos sensores fotoelétricos e aí nós vamos para uma outra categoria de sensores que são os sensores térmicos, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, que o que eu estou apresentando aqui são os principais, tá? Os mais usuais. Porém, existem muito outros tipos de sensores até dentro destas categorias que até então foram apresentadas, ok? Então, aqui, falando dos sensores térmicos, então, os sensores térmicos, por sua vez, serão sensores sensíveis à temperatura, né, a calor, tá? Então, os principais, né, os mais comuns aí, os mais conhecidos, são o NTC e o PTC. O NTC significa que ele é um coeficiente de temperatura negativa, enquanto o PTC é o coeficiente de temperatura positiva, tá? O que acontece? Vai identificar, detectar temperaturas negativas, enquanto o PTC só vai identificar temperaturas positivas, não é isso. Na verdade, a sigla, né, coeficiente de temperatura negativa e coeficiente de temperatura positiva, NTC e PTC, indica o comportamento do sensor mediante a grandeza que ele está mensurando. Sim, dá para usar em fonte, na parte de refrigeração. Isso, exatamente. Tem N aplicações aí, ok? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a representação do comportamento dos dois sensores, tanto o NTC quanto o PTC. Então, falando aqui do primeiro, que é o PTC, significa, conforme a temperatura ela aumentar, isso significa que a resistência do PTC também vai aumentar, tá? Então, a temperatura aumenta, a resistência do PTC também aumenta. Então, é uma resposta o quê? Positiva ao aumento da temperatura. Por isso, o coeficiente de temperatura positiva, tá? É com relação a esse comportamento que ele tem. Enquanto o NTC é o contrário, né? O inverso. Então, conforme a temperatura ela aumenta, a resistência dele diminui, tá? Então, vai ter esse comportamento aí contrário, tá? Então, tanto um quanto o outro, né, o NTC e o PTC, eles são resistores variáveis conforme ocorre a variação dessa temperatura, tá? Então, aumentou a temperatura, no caso do NTC, a resistência desse sensor, ela diminui, enquanto no PTC, ela aumenta. Então, os NTCs e PTCs, né, que são classificados aí como sensores térmicos, eles também têm uma outra nomenclatura que também é usual, de termistores, tá? Termistores, que é de temperatura com resistores aí, ou seja, um resistor que vai variar a sua resistência de acordo com a temperatura, ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Perguntas? Então, aqui a gente pode aplicar esse sensor em diversas finalidades aí. Então, eu posso fazer a detecção do aumento dessa temperatura em motores, na parte de refrigeração, em placas eletrônicas. O intuito vai ser fazer aí a identificação dessa temperatura, tá? Mas uma coisa interessante, tanto um quanto o outro, tanto o NTC quanto o PTC, eles são sensores não lineares, tá? Não existe linearidade no comportamento deles.
ele acenda. Então, ali só tá, como se fala, mostra assim a temperatura, porém o LED ele vai acender quando chegar numa determinada temperatura. E quem faz essa medição é esse tipo de sensor. Então ele só indica quando chegar naquele grau crítico. O sensor ele só vai indicar quando chegar naquele grau de criticidade. Mas ele não vai ficar ali falando, ó, tá 50 graus, ó, 51, 52, não. Ele só indica quando chegar naquele grau de criticidade. E é o que a gente vai, hoje na parte prática, desenvolver. Então a gente vai fazer um circuito simulando essa parte aí. Né? Então vai ter um LED, onde esse LED só vai se acender quando ultrapassar aquele limite de temperatura. Tá? Ele não vai ficar ali a todo instante medindo a temperatura. Ele só vai indicar quando chegar no grau crítico. Tá? Agora, se eu preciso fazer essa medição, né, essa mensuração, eu preciso saber, igual no caso de um ar-condicionado, eu quero saber se está 1 grau, se está 2 graus, enfim, eu preciso de um sensor que entenda isso. Então, não é interessante trabalhar com um sensor não linear. Então, eu tenho que trabalhar com um sensor linear, que existe essa proporção. Que aí facilita na hora de fazer o sistema, né, o controle, enfim. E existem sensores lineares para isso. Então, um exemplo é o LM35. Ele é um sensor de temperatura. O encapsulamento dele é igual de um transistor, esses que a gente vem trabalhando aí, BC547, onde a cada 1 grau de temperatura significa que na saída dele vai ter 10 milivolts. Então, 2 graus, 20 milivolts, 3 graus, 30 milivolts, e assim por diante. Então, ele vai ter essa resposta linear. Então, se tiver 10 graus, na saída dele tem que estar 100 milivolts, por exemplo. Então, já vai existir essa proporcionalidade, que vai auxiliar muito para esse caso, na hora que eu preciso realmente saber qual a temperatura exata. Agora, se eu quero só, quando chega naquele limite, que acontece muito em aplicações industriais, não. Para mim não é interessante ficar sabendo a todo momento qual é a temperatura que está. Só quando o negócio, né, feder, né? Na hora que o negócio ficar crítico, eu quero que me avise. Então, você pode aplicar um tipo de sensor desse. Ok? Então, no caso do NTC e PTC, eles são não lineares. Então, o que dificulta um pouco trabalhar com essa questão da medição, a mensuração aqui exata. Tá? Aí o ideal é um sensor linear, no caso do LM35. E aqui a simbologia, tá? Essa simbologia ela serve tanto para o NTC quanto para o PTC. Tá? Então, ele é um resistor, né, variável de acordo com a temperatura. Tá? Então, essa é a simbologia que corresponde. Para diferenciar, né, o NTC e PTC, geralmente, né, no esquema, no diagrama, é colocado do lado, né, PTC ou NTC. Eles colocam no lado a nomenclatura. Assim. Diga. Se a temperatura aumenta, a resistência aumenta, como que ele vai acionar? Como assim? Aí vai depender da forma como você construir o circuito. Igual, na aula que a gente vai, depois do intervalo, que a gente vai aplicar o NTC, a gente vai usar, o NTC vai variar a resistência dele, e quem vai conseguir identificar isso vai ser um CI, que é um amplificador, né, operacional, porque ele vai estar configurado como um comparador de tensão. Porque conforme a resistência vai variar, vai ocorrer a variação de tensão em cima do NTC, porque ele é um resistor, então vai ter uma variação na queda de tensão. Por conta dessa variação, né, da tensão no sistema, eu consigo saber se a temperatura atingiu ou não aquele limite. Tem uns resistores, certo? Para cada tipo. Você pode usar um desses dois. Na verdade, tudo vai depender da lógica que você adotou no circuito. Então, no caso, a gente vai estar usando o NTC. Ou seja, conforme a temperatura aumenta, para a lógica do circuito, é necessário que a resistência dele
posso usar o mesmo circuito, mas com uma aplicação diferente. Como? No caso do carro, se acende o LED, é algo perigoso. Então, eu quero ser informada quando esse algo perigoso acontecer. Então, conforme eu preciso no circuito que conforme aumente a temperatura, a resistência diminua para diminuir o nível de tensão e o LED acender na saída. É o que está condicionado nessa lógica desse circuito. Se eu trocasse por um PTC, o que ia acontecer? Quando atingisse aquela temperatura, ao invés do LED acender, o LED apagaria. Em que condição isso seria interessante? Vamos supor, um forno. Quando chegasse naquela temperatura, o LED desligaria indicando, chegou nessa temperatura. Né? Então, quando está aceso o LED, ele está atingindo a temperatura. Né? Igual, sabe a sanduicheira lá de casa? Né? Que às vezes, acende o LED, apaga. É isso. Né? Ficou pronto o nosso sanduíche. Né? Então, o LED apaga. Né? Aí, quando o LED, se fala, acende. Né? Então, seria isso. A gente pode usar o mesmo circuito, mas com uma aplicação diferente. Às vezes, o LED acendendo pode ser uma coisa boa, dependendo da aplicação, ou pode ser uma coisa ruim, dependendo da aplicação. Né? Tudo vai depender da aplicação, né? Daquilo que você deseja. Ok? Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida, perguntas? Então, eles mandaram os mecânicos deles, tá ligado? Ok. Então, pessoal, hoje, depois do intervalo, a gente já vai fazer a experiência. Hoje é a nossa última experiência de estudos. Tá? Só antes de prosseguir aqui, só para a gente se situar, vamos passar rápido. A gente já está finalizando o primeiro mês. Então, o que vai acontecer? Hoje a gente faz a nossa última experiência prática referente a sensores. Ok? Na semana que vem, pós-intervalo, a gente vai fazer a nossa avaliação prática. Tá? Avaliação prática, pessoal, fiquem tranquilos, será em grupo, vocês vão poder consultar aí os apontamentos, tá? Porém, a única coisa diferente é que eu não vou auxiliar na montagem, né? Então, eu vou... com sensores. Então, eu vou passar um circuito para vocês. Em cima desse circuito, eu vou elaborar algumas questões para vocês responderem referente a esse circuito. E vocês vão fazer isso em conjunto, tá? Super tranquilo, não fiquem afobados, tá? Aí, o que acontece? Isso, semana que vem, já é abril. 3 de abril, né? Aí, o que acontece? No dia 10 de abril, eu vou passar para vocês, aí a gente, no dia 10, eu não vou fazer a parte, como se fala, prática. Por quê? Eu vou usar na aula para fazer a parte, como se fala, teórica. Então, eu vou finalizar o conteúdo teórico e vou aplicar o questionário para vocês, para depois, na outra semana, a gente faz a prova, a avaliação teórica. Aí, depois disso, a gente já inicia, que aí vai ser depois da Páscoa, né? A gente já vai iniciar a parte da CNP. Tá? Então, depois do feriado da Páscoa, né? A gente já inicia CNP. E vamos para o CNP até o fim do semestre. Tá? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Primeiro essa parte dos sensores. E agora, a gente, após o feriado, né, da Páscoa, a gente já inicia aí. No CLP a gente vai até junho ou no quarto módulo a gente tem continuação do CLP? Tem continuação aplicado com outras coisas, como, por exemplo, sistema supervisório e eletropneumático. É o que contempla o plano de curso de vocês. Né? Então, aí vocês têm a continuação dessa disciplina, que é controle de automação 2. Geralmente, quem ministra essas aulas é o professor Ulisses. Aí o professor Ulisses vai abordar essa questão
juntamente com a parte eletropneumática. Aí fazer uma automação meio que completa. Dependendo, né, do andar, né, a gente pode até, mais para o fim do semestre, né, concluir essa parte de CLP, a gente já iniciar a parte, né, dar uma palhinha da parte de eletropneumática e fazer uma mini automação com todos os elementos, sensor, controlador e atuador, né, fazendo uma simulação aí para vocês, né, consigam, acho que, absorver melhor e já irem para o quarto módulo, né, com uma ideia, acho que mais concreta, né, do que a automação. Aí isso é bem, já, digamos, quase as 2 últimas semanas do curso, né. Então, essa é a minha ideia. Essa parte de CLP que eu vou apresentar para vocês, né, que é o nosso tema seguinte, eu vou explicar para vocês o CLP é aquilo. Eu me baseio que ninguém saiba o que é CLP.